Mais um vídeo sobre mentes em páginas, personalidades com traços problemáticos, o qual eu recito um texto poético de autoria minha e depois falo para vocês sobre um personagem literário que tem traços dessa síndrome que eu vou falar aqui agora. Então, começando pelo meu texto poético. Quero ficar e quero ir. Te amo e te odeio. Seguro e solto. Enalteço e reprimo. Aos que percebem com os olhos, eu preservo o sagrado. Abre aspas, conservadorismo. Fecha aspas. Aos que me percebem pela intuição, eu desejo o impuro. Abre aspas, desejo reprimido. Fecha aspas. Esse texto poético ele fala de ambivalência, que é uma característica que se estende a todos. É uma experiência que até certo ponto ela é saudável, né? Ela está presente em todo tipo de vínculo, mas nesse texto eu me refiro mais especificamente à ambivalência que se mostra na forma como o que queremos, né, que o outro veja e perceba. Como se a gente pensasse, eu vou mostrar o que eu quero que o outro veja. Né? Então, para os que observam escolhas que têm como pano de fundo esse sentimento, né, fica a impressão de que a pessoa não sabe o que quer. Mas, em alguns casos, ela sabe, mas não revela, justamente, né, pelo receio de se posicionar e ter que lidar com as consequências que essa decisão de posicionamento pode trazer. Essa lógica interna, ela pode nos levar a nos culpar e também a nos comportar de modo que em alguns momentos a gente se anule, né? Sabe quando você quer dizer não, mas você diz sim? É tipo isso, né? Então vale ressaltar aqui de novo que a ambivalência, né, ela é um tipo de sentimento que é relativamente saudável. Por quê? Se você não consegue reconhecer que a pessoa a qual ama também pode despertar sentimentos contrários, isso significa, né, o quão alienante ali é essa relação, né? Tipo, o quão você está se anulando, né, nessa relação. Nos estudos do tio Freud, né, a ambivalência, ela tem origem na castração dos desejos considerados impuros. E aqui eu não quero dizer impuro com a conotação de julgamento, tá? Nesse texto aqui, eu não quero me ater também a dizer que desejos impuros, né, são comportamentos que estão ali descritos no Código Penal como passíveis de restrição à liberdade. Eu me refiro a desejos que não aceitamos em nós ou que não queremos que o outro perceba que existem em nós. E assim, nessa lógica pessoal, esse desejo que se mostra, pelo contrário, muitas vezes, né, ele pode ser percebido por quem o sente, né, como errado ou inapropriado, né, o que traz uma sensação de culpa esmagadora. E aí, né, essa lógica, né, de comportamentos moldados pela ambivalência, né, que quando pouco assimilada ou quando usada de forma manipulatória, ela vai ganhar um terreno, né? Então, tenta-se ali construir toda uma imagem de caráter contrário ao verdadeiro eu. Aquilo que alguém, né, um indivíduo, ele quer que as outras pessoas vejam. E aí, os que apenas analisam superficialmente acabam comprando essa ideia. Contudo, os atentos, eles sabem, percebem que tem algo que destoa completamente da imagem que essa pessoa tenta passar. E aqui eu vou colocar outro texto poético que combina com esse personagem literário que eu vou trazer no final para vocês. Esse texto poético fala de projeção. Você olhou para fora quando foi difícil olhar para dentro. Você até tentou mudar, tentou ressignificar uma construção de desconstruir. Foi complicada, por isso pouco elaborada. E agora, ao negar de si o que lhe pertence, mas não por interrupção,
você passou a projetar tudo o que a força do querer deseja mudar. Esse texto poético, ele vai falar mais sobre projeção, né? Então, normalmente, a gente quer mudar ou melhorar em nós algo que traz um certo sofrimento pessoal. Contudo, essa mudança, ela não é possível de se concretizar somente com a força do querer, somente com a consciência, né? Então, por ser árduo ali mudar ou melhorar padrões que trazem sofrimento, padrões de comportamentos, pensamentos enraizados na nossa personalidade, que traz um certo desconforto, que não nos faz atingir o que a gente quer, muitas vezes, né, acaba ali acontecendo um movimento negacionista. Ou seja, só a percepção de querer mudar já traz angústia. E o nosso cérebro, ele procura de maneira mais eficaz, o mais eficaz possível, de se livrar da angústia, de se livrar da ansiedade, de se livrar de sentimentos que não trazem bons afetos, né? Não é à toa que existe o inconsciente. Então, o que muitas pessoas querem mudar, né? Eles, às vezes, passam a projetar com muita força em outra pessoa. Eles passam a perceber esse sentimento com força em outras pessoas. Então, um exemplo prático, né? Rancor e vingança andam de mãos dadas, né? Então, uma pessoa propensa a esses sentimentos e que sente ali a necessidade de mudá-los em si, né? Muitas vezes, por ser até trazer um desconforto, só de perceber que é assim, essa pessoa, ela pode começar a imaginar, por exemplo, que se ela decepcionar alguém, essa pessoa vai dar o troco, né? Então, tipo, ela está colocando conteúdos dela em outras pessoas. Ou seja, mentalmente você convence a si próprio que tais sentimentos já não te pertencem e que você já superou. Pode acontecer também na projeção. Você pode reconhecer sentimentos difíceis em você, depois você pode pensar, tipo, vou tentar trabalhar isso em mim, e aí você pensa que você superou, né? Porque é o que eu disse, só a força do querer não é suficiente, só você ter consciência de um fato que para você traz prejuízos ali em socialização ou para atingir suas metas, não é suficiente. Então, muitas vezes a pessoa, tipo, pensa que superou, né, só pela força ali do querer, ela acha que é suficiente, então ela passa a projetar ainda com mais força em outras pessoas esses sentimentos. Então, nesse convencer a si próprio de que já superou, né, e que tais sentimentos já não lhe pertencem, o fato de ser vingativo, né, e rancoroso, eu trouxe um exemplo, né, e de repente um monte de gente ao seu redor passa a ser, né, como se você interpretasse a realidade e as pessoas e o modo como elas se comportam a partir agora de outra ótica. Eu sinto muito e eu sinto tudo. Mas esse movimento não é melhorar, não é mudar. Todo esforço interno de mudança que não passa por ressignificação, todo esforço interno que não entra em contato com angústia, com sofrimento, ele pode, né, começar a surgir ali mecanismos para proteger a pessoa, como, por exemplo, um mecanismo de negação para si mesmo. Esse movimento de negar o que sente, ele pode vir acompanhado de projeções ainda mais fortes. O que é, de novo, para ficar claro, começar a ver, né, no outro características que, na verdade, são dessa pessoa. Então, você muda algo de forma genuína quando consegue ressignificar, quando consegue entrar em contato com esse sentimento e consegue acolher o quão difícil é, o quão triste é, o quão angustiante é, o quão traz ansiedade, sim, você reconhecer para si aspectos que até então estavam reprimidos. E quando você meio que aceita, mas aceitar, em um primeiro momento, você dizer, eu sou assim, eu fui ali condicionado pelo ambiente a me sentir assim, mas isso não significa que eu não possa ressignificar, mudar, melhorar. Só que para você chegar nesse processo, haja angústia.
haja tolerância à frustração. É difícil. E para ficar mais claro, assim, ressignificar, que eu tô falando tanto de ressignificar, né? Ressignificar é entender o que desencadeia um sentimento, né, que a pessoa quer mudar. Né? A gente quer mudar algo que traz um certo prejuízo para nós. Né? E assim, em quais circunstâncias ativam esse gatilho, né? Quais circunstâncias ganham forças? Né? Identificar isso, identificar as raízes, né? E assim, transformar as experiências negativas envolvidas. Então, ter consciência é o primeiro passo, mas não é suficiente. Trouxe esses 2 textos poéticos para falar de Bentinho, de Dom Casmurro. Sim, inclusive, tem um esqueletinho de 2 vídeos que eu vou fazer sobre Dom Casmurro. O primeiro, né, é falando ali da personalidade dele, de como ele vê as outras pessoas ao redor, como ele interpreta a realidade, porque esse é um romance psicológico, para quem não sabe, então a gente está dentro da cabeça do Bentinho o tempo todo. E aí tem toda aquela pergunta, né, no vídeo 2, eu vou responder para vocês a pergunta de Bentinho traiu ou não Capitu, mas eu posso já adiantar aqui nesse vídeo, até mesmo para embasar as minhas conclusões e esses textos poéticos. De acordo com o que eu concluí, o Bentinho, ele tem ciúmes delirante, né, o que é uma paranoia, né? Paranoia, em resumo, é uma ideia fixa, uma crença fixa, o qual a realidade em torno, por mais que pessoas tentem com palavras, por mais que a realidade mostre ali com questões empíricas e reais, não é capaz de demover o sujeito, né, de pensar o contrário. Então, esse ciúmes delirante nele gera uma paranoia, ele tem uma projeção também, que acaba por reforçar essa paranoia. Ele tem uma ambivalência em relação aos sentimentos com a mãe, por isso eu trouxe o texto poético sobre ambivalência e sobre projeção, né, que conversam com algumas características de personalidade do Bentinho. E adiantando aqui o segundo vídeo, se as pessoas me perguntassem, você acha que ele traiu ou não a Capitu? Olha, com os argumentos que ele tem, que ele acha, que ele supõe que traiu, eu digo que não, tá? Porém, pode ser que ela tenha traído? Pode. Porém, não com base nos argumentos dele. Não com base em como ele interpreta a realidade, que é um tanto muito distorcida. Gente, se vocês prestarem... O Machado de Assis é um dos meus autores brasileiros favoritos, que inclusive tinha que ter ganhado o prêmio Nobel. Então, eu achei... Esse é um dos meus livros favoritos. É uma construção literária belíssima, de personalidade, de como ele vê o mundo. Dá para aprender muito com o Bentinho. O Dom Casmurro, eu acho que para você ler ele, inclusive uma dica que eu percebi, né, eu li 3 livros dele, é que você não tem que se apegar tanto ao que ele escreveu, e sim ao subtexto, à entrelinha. Né? Então, o que ele não diz é mais importante do que o que ele diz. Estou pegando essa frase da Francine Prose. Então, eu acho brilhante quando um autor ele consegue, por sutilezas, contar mais, por sutilezas que não estão escritas, contar mais sobre o enredo, a construção da personalidade, a narrativa, aonde ele quer chegar, o que ele quer dizer, pelo que não está escrito, mais do que pelo que está escrito. Eu acho que é um excelente exercício de exercitar, né, elaborar mais a habilidade da intuição, ler Machado de Assis. Então, eu vou fazer 2 vídeos, que eu tô com o esqueletinho praticamente pronto, né? Vão ser 2 vídeos, primeiro e segundo. O segundo vai ser para esmiuçar as minhas... o porquê, né? Eu acredito que a Capitu não traiu, ao menos não com base nele. Vou falar mais sobre ciúmes delirante, características. Vou falar mais sobre projeção. Outra coisa também para vocês pensarem é, tipo, dar uma cutucada, explico melhor no próximo vídeo, tá? Não vou falar agora. Por que vocês acham que mesmo adulto, o Bentinho ele ainda é chamado no diminutivo? O que significa Dom Casmurro? Por que o nome dele é esse? O apelido dele é esse? E, enfim, tem mais coisas vindo por aí no vídeo. Não vou dar tanto spoiler,
mas já adiantei aqui na parte 2 do que eu acho em relação ao fato do Machado de Assis ser muito perspicaz, né, de deixar as pessoas com essa dúvida no ar. Então, só adianto para vocês que, com base nas considerações do Betinho, não. Mas eu vou explicar essas considerações, essas bases muito detalhadas no vídeo 2 sobre Dom Casmurro. Valeu!